PIB no Brasil cresce 3,4% em 2024. Está entre os países que mais cresceram dentro do G20. E você vai ver ainda. Vice-presidente Geraldo Alckmin anuncia medidas para baratear preços de alimentos. E ainda, Dia Internacional da Mulher e o enfrentamento da violência de gênero. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você. 11h31 agora. Seja muito bem-vindo, como sempre, ao Redação Hit. Hoje é sexta-feira, dia 7 de março de 2025. Chegamos agora ao vivo com as principais notícias. E olha, a gente abre esta edição com um destaque sobre a atividade econômica no Brasil que avançou no ano passado. O resultado representa a maior expansão desde 2021. O Produto Interno Bruto do Brasil cresceu 3,4% em 2024. Segundo o IBGE, em termos nominais, totalizou 11 trilhões e 700 bilhões de reais no ano. O crescimento foi mais forte do que o observado em 2023, quando a atividade do país cresceu 3,2%. Apesar do crescimento, o resultado veio abaixo das estimativas do mercado financeiro, que projetava uma alta maior, de 4,1% no ano. No último trimestre do ano, o PIB brasileiro teve uma leve alta de 0,2%, um pouco abaixo dos números observados nos outros trimestres do ano. No ano passado, o crescimento da economia foi puxado pelos setores de serviços, que subiu 3,7%, e indústria, com alta de 3,3%. Já a agropecuária teve um recuo de 3,2% no ano. O vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou medidas para baratear o preço dos alimentos. Entre as determinações estão a de zerar a tarifa de importação para alguns alimentos como carne, café, açúcar, milho e azeite de oliva. Alckmin afirmou que as medidas que zeram a tarifa de importação de produtos para deixá-los mais baratos vão entrar em vigor em poucos dias. Segundo o vice-presidente, o governo está abrindo mão de imposto em favor da redução de preço. As medidas foram anunciadas após reunião do presidente Lula com ministros e empresários do setor de alimentos e abastecimento no Palácio do Planalto. Com as medidas, a tarifa de importação da carne, de 10,8% vai ser zerada, assim como a de outros produtos como o café, os biscoitos, a sardinha, as massas, azeite, entre outros. Alckmin acrescentou que as mudanças não devem prejudicar o produtor brasileiro e vão beneficiar os consumidores. E nós acreditamos que esse conjunto de medidas vai ter, sim, um resultado importante. Claro que é preciso destacar que nós tivemos até o ano passado uma queda grande de preço de alimentos no Brasil. Foi uma queda, o governo do presidente Lula, nós tivemos em 2023 e parte de 2024 uma redução. Depois é que aumentou, e motivado principalmente por uma seca que foi excepcional e também pelo dólar. A expectativa da seca é que nós vamos ter um bom ano, do ponto de vista climático, e do ponto de vista do dólar, que estava em 6,20, foi para 5,75. O governo ainda quer reforçar os estoques públicos de alimentos básicos para ajudar a segurar a alta de preços em momentos críticos, garantindo oferta e estabilidade. E para aumentar a produção agrícola, os financiamentos do Plano Safra devem priorizar a produção de itens que compõem a cesta básica, com mais estímulo para produtores rurais que abastecem o mercado interno. Mas será que zerar a alíquota de importação vai gerar o resultado que o governo espera e ainda aliviar o bolso do brasileiro? O economista César Bergo traz agora uma análise sobre a medida. Vamos ouvi-lo. A simples redução de imposto de importação sobre produtos pode, de fato, provocar no curto prazo uma redução de preço, pois você vai ter oferta maior, né, e de qualquer forma os preços podem cair.
Mas existem dois fatores importantes. Primeiro é com relação à moeda estrangeira. Então a cotação é em dólar. Se o dólar subir, praticamente você elimina essa vantagem de reduzir o imposto. E sobretudo em função de alguns produtos que são importantes para o agronegócio brasileiro. Então pode prejudicar internamente, sobretudo os produtores, porque você tem toda aquela questão logística, de transporte, questão de colocar o produto no supermercado. Isso aí tem custo. Então o produtor ele acaba incorrendo nisso e vem a concorrência, que pode ser uma concorrência desleal ao você colocar no país um produto a um preço bem abaixo do que foi a produção local. Portanto, no médio e longo prazo, não vejo vantagem em você adotar essa decisão, embora, junto com esse pacote todo, você tenha a decisão de incentivar com financiamento. Aí sim, você incentiva a produção local, vai se produzir mais, vai ajudar o produtor, né? E o país todo ganha como um todo, com geração de renda, geração de emprego. Não tenha dúvida que é uma medida provisória que vai passar ainda pelo Congresso para votação, portanto, ainda vai ter muito assunto a ser discutido sobre isso. E ontem, aqui no jornal, nós noticiamos que a Caixa Econômica Federal começou a pagar o saldo retido no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço aos trabalhadores, que optaram pela modalidade de saque aniversário. Poderão sacar os recursos os trabalhadores que aderiram à modalidade de saque aniversário em 2020 e foram demitidos sem justa causa entre 1º de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025. O advogado Alberto Gonçalves tira agora todas as dúvidas da população. Como será feito o pagamento? Ótima pergunta. A medida provisória 1290, ela estabelece um cronograma específico para a liberação dos saldos do Fundo de Garantia aos trabalhadores que aderiram ao saque aniversário e foram demitidos sem justa causa entre 1º de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2025. E o pagamento será feito em 2 etapas, né? A primeira etapa é para quem tem menos de R$3.000 ou até R$3.000 para receber. Esses valores serão pagos de 6 de março de 2025 a 10 de março de 2025. E a segunda etapa é para quem tem mais de R$3.000 a ser levantado das contas do saque aniversário. Essa segunda etapa inicia de 17 de junho de 2025 e vai até o dia 20 de junho de 2005. Lembrando que os créditos ou as pessoas, os trabalhadores que têm alguma conta já cadastrada no sistema do Fundo de Garantia, esses valores serão diretamente direcionados a essas contas bancárias sem a necessidade de comparecer às agências bancárias. Como saber quanto vou receber? Para verificar quanto o trabalhador tem para receber, ele deve acessar os aplicativos, tanto do celular quanto do computador, os aplicativos oficiais do FGTS da Caixa Econômica Federal. E após efetuar o login com a senha, né, e suas credenciais, o trabalhador poderá consultar o saldo total a ser recebido de acordo com o cronograma estabelecido pela medida provisória. É importante que o trabalhador mantenha os seus dados atualizados, seus dados cadastrais, para garantir o recebimento integral dos valores do Fundo de Garantia. Ao todo, a Caixa Econômica vai pagar a cerca de 12 milhões de trabalhadores mais de 12 bilhões de reais. O doutor Alberto Gonçalves tira mais dúvidas. Quem foi demitido por justa causa tem direito a receber? Não. Infelizmente, os trabalhadores demitidos por justa causa não terão acesso aos saldos do Fundo de Garantia por tempo de serviço na modalidade saque aniversário. Somente os trabalhadores demitidos sem justa causa é que terão acesso a esses valores, conforme as regras já vigentes. O trabalhador que tem um novo emprego, ele pode sacar os valores liberados? A obtenção de um novo emprego não impede o saque dos valores liberados pela medida provisória 1290, desde que o trabalhador tenha sido demitido sem justa causa no período de 1º de janeiro de 2020 a 28 de fevereiro de 2025 e tenha aderido ao saque aniversário. Se ele preencher esses requisitos, ainda que esteja trabalhando hoje, ele terá acesso a esses recursos independentemente da sua situação empregatícia atual.
Nós ouvimos então o advogado Alberto Gonçalves. E 8 milhões de chaves Pix estão com o CPF irregular na Receita Federal e podem ser suspensas a partir de abril, quando novas regras entram em vigor. A intenção é combater possíveis fraudes e reforçar a segurança do consumidor. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, anunciou que as medidas devem proteger o usuário de cair em golpes e fraudes e, com isso, enfraquecer o crime organizado. E veja a seguir, Dia Internacional da Mulher e o enfrentamento da violência de gênero. E agora na sua tela, imagens ao vivo de Angra dos Reis. Rio de Janeiro, 29 graus por lá. Nós voltamos já. Horas e 44 minutos, o Redação Hit está de volta. E uma frente fria começa a avançar pelo Brasil no final de semana e deve pôr fim à onda de calor. Esse sistema vai reduzir as temperaturas e pode trazer mais chuva. A onda de calor, que deixou as temperaturas altas, vem se estendendo desde o fim de fevereiro. Mas uma nova frente fria que avança pelo país deve quebrar o bloqueio. Com isso, deve colocar fim à onda de calor e trazer alívio para as regiões mais afetadas, com possibilidade de chuva e redução das temperaturas. A previsão é que a frente fria comece a atuar na noite deste sábado, pelo Rio Grande do Sul. O sistema deve avançar ao longo do fim de semana em direção ao leste e sudeste, chegando à região na segunda-feira. O sul do país, a mudança pode causar alguns temporais isolados à medida em que vai avançando, mas, de forma geral, a onda de calor continua até domingo. Isso porque é necessário que a frente fria se desloque mais para furar o bloqueio atmosférico, que vem gerando a longa sequência de dias de calor. Essa onda afeta boa parte dos estados do sul, sudeste e centro-oeste do país. A atuação do fenômeno deixou as máximas cerca de 5 a 7 graus acima da média em parte do sul, em Mato Grosso do Sul e no estado de São Paulo. A capital paulista, por exemplo, pode ter o dia mais quente do ano neste domingo, por conta da aproximação de uma frente fria que empurra o ar quente para cima, gerando uma compressão e elevando os termômetros. E neste sábado é celebrado o Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março. E é sobre esse assunto agora que nós vamos falar e recebo agora, com muito prazer, a Regina Célia Barbosa, que é cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha. Regina, bom dia para você, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Olá, Tabata, bom dia a todas. E todos os clientes Regina, eu vou pedir para você continuar conosco, conectada, porque nós vamos acompanhar agora juntas uma reportagem sobre o Dia Internacional da Mulher, mais especificamente sobre um dado alarmante que é a violência de gênero. Vamos ver. Você se sente segura andando na rua? Não. Eu ando, mas assim, sempre com cuidado, olhando, prestando atenção em tudo. Não, nem um pouco. Não, de jeito nenhum. Você se sente segura andando na rua? Não. E por quê? Porque falta respeito, né? Principalmente dos homens com as mulheres. Não só o respeito físico, mas como moral. Relatos como esses não são uma exceção. A violência contra as mulheres continua devastadoramente generalizada. Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, apontam que ao longo da vida, 1 em cada 3 mulheres é submetida a violência física ou sexual. Essa violência começa cedo. 1 em cada 4 mulheres jovens de 15 a 24 anos que estiverem em um relacionamento já sofreram violência de seus parceiros. Só em 2023, 85 mil mulheres e meninas foram mortas intencionalmente em todo o mundo.
60% desses homicídios foram cometidos por um parceiro íntimo ou outro membro da família. Os dados foram divulgados pela Organização das Nações Unidas. Só no Brasil, neste mesmo ano, foram registrados 1.457 casos de feminicídio e mais de 250 mil casos de violência doméstica. Mais da metade das vítimas são mulheres negras. O que você tem mais medo por ser mulher? De ser... sofrer um atentado sexual, né? Alguma coisa assim desse tipo, né? Querendo ou não, a gente é mais frágil, né? A gente parece ser mais forte, mas na verdade a gente não somos, né? Você já sofreu algum tipo de assédio ou importunação sexual, seja em transporte público, seja na rua? Ah, já, com certeza. Transporte público, sim, com certeza. Acho que a maioria das mulheres, né, já sofreu sobre isso. O assédio sexual é uma realidade no dia a dia das mulheres no Brasil. Segundo a pesquisa do Instituto Patrícia Galvão e o Instituto Locomotiva, 97% das entrevistadas dizem já ter sido vítimas de assédio em meios de transporte. A aposentada Simone Lopes conhece bem essa situação. No ônibus, há muito tempo atrás. Aí eu peguei e comecei a falar, ele começou a querer se defender, eu peguei e desci do ônibus. Ainda de acordo com o Instituto Patrícia Galvão, 53% das brasileiras com idade entre 14 e 21 anos convivem diariamente com o medo de serem assediadas. Semana passada eu tava com essa mesma blusa e um cara começou a me encarar no metrô. E ele tava bem de frente pra mim, tava muito cheio. E aí eu só fiz uma cara feia pra ele sair de lá. Então, ao invés de eu fazer ele sair do lugar que ele tava e parar de me incomodar, eu que tive que me retirar do lugar. Mas os registros oficiais podem ser ainda maiores, já que a maior parte das vítimas não fazem a denúncia. Uma pesquisa do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas apontam que os principais fatores são o medo de se expor, a dependência financeira do companheiro e a falta de confiança na justiça. A gente acaba não indo, né? Não vai. Por quê? Porque para você abrir um BO, nossa, é uma dificuldade. Online ou você ir mesmo, eles não dão muita atenção. Então, a gente acaba deixando para lá. Ele me batia, eu ia na delegacia e eles falavam, é assim mesmo, mulher tem que apanhar do marido e fazer tudo que o marido. Eu queria fazer faculdade, ele falou, você não vai fazer. Eu tinha mais estudo do que ele não me permitiu. Regina, os números são alarmantes, como a gente viu na reportagem, realmente são muito impactantes. Eu queria agora, brevemente, por favor, a sua análise sobre esse assunto, né? Apesar de tantos avanços, nós somos ainda vítimas de violência e número que cada vez aumenta ano a ano, não só no Brasil, mas no mundo todo. Por que isso? Interessante, Tabata, que em todas as respostas você observa o protagonismo da pública. É interessante entender que o Dia Internacional da Mulher, quando iniciou no século XX, 1917, pela Clara Zetkin, que sugeriu, não é, o Dia Internacional da Mulher, as lutas de outrora continuam sendo hoje. Melhor qualidade no trabalho, não é, a equidade de gênero, a garantia dos direitos. Mas a gente vê que, ao passar do tempo, a violência, as protagonismo, inclusive, né, da celebração internacional da mulher. E a gente vai observar que este protagonismo da violência, tá, contra a mulher vulnerabiliza a mulher com relação a todos os outros segmentos. A questão do acesso à educação, acesso ao trabalho, a qualidade de saúde, habitação, criança, que foi um dos pontos mais destacados por essas mulheres. Então a gente precisa entender o seguinte: a violência contra a mulher, ela precisa urgentemente, isso muito mais do que 18 anos da Lei Maria da Penha, uma real integração das políticas públicas, das redes de atendimento e proteção à mulher. Então, se esses agentes da rede, que é o sistema de justiça, o sistema de saúde, o sistema de desenvolvimento social e as políticas públicas, eles ainda não encontraram uma forma de sincronizar, é importante que se faça hoje. Então, nós conseguimos fazer uma diminuição drástica da insegurança da mulher
nas conduções, não é? Nas ruas, melhor atendimento na qualidade de saúde, acesso à educação. Isso é possível. Quantas mães, não é, que levam as escolas, eu vou falar de escolas, são afetadas pela violência? Qual é o papel da escola em promover um acesso, um canal dessas mulheres com a rede dentro e proteção em situação de violência? De que maneira colocar um núcleo de atendimento nas empresas, no Uber, no Uberista, nas empresas de táxi? Muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Infelizmente, a gente está com um probleminha na conexão, vamos ter que encerrar a entrevista, mas eu deixo aqui o recado e ressalto que essa luta não é só de nós mulheres, mas dos homens também, em combater, em enfrentar essa violência que deixa ano a ano milhares de vítimas no mundo inteiro. Olha, muito obrigada, Regina, mais uma vez pela entrevista. Foi um prazer enorme e um ótimo dia para você. Obrigada também, Tabata, e a todas e a todos. Muito obrigada, Regina. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e fica a reflexão. Essa luta não é só de nós mulheres, mas dos homens também. Muito obrigada, um ótimo final de semana.